É dessa maneira que o reino gentio teve início. It'll go out the same way. E terminará da mesma maneira. By supernatural works, Isso é correto, através de obras sobrenaturais. supernatural interpretation. Interpretação sobrenatural. You know what I'm talking about. Você sabe do que eu estou falando. The working of the supernatural. A operação do sobrenatural. Oh, how marvelous. Oh, quão maravilhoso! Aren't you happy tonight? Vocês não estão felizes hoje à noite? You believe in the supernatural? Creem no sobrenatural? Yes. Sim. All the heavens declare him, the Bible says. E todos os céus o declaram, diz a Bíblia. Now, a few months ago, Agora, há poucos meses atrás, I preached for a series of meetings at the tabernacle eu preguei numa série de reuniões no tabernáculo on the 7 church ages. sobre as 7 eras da igreja. You perhaps all have heard them. Talvez todos vocês as tenham ouvido. And when I finished drawing out on the blackboard E quando eu terminei de desenhar no quadro negro the 7 church ages, as 7 eras da igreja, how the light come in and how the light went out. como a luz entrou e como a luz saiu. And I guess you have that. E eu acho que vocês têm isso, Perhaps here somewhere. talvez por aqui em algum lugar, But it's among us anyhow. mas ela está entre nós de todas as maneiras. We know. Nós sabemos. And the strange thing on the last day, E a coisa estranha é que no último dia, when the last church age was drawn out, quando a última era da igreja foi desenhada, this great pillar of fire, aquela grande coluna de fogo which is among us, que está entre nós, came down among hundreds of people desceu em meio a centenas de pessoas and took itself back e foi para o fundo, to the back wall of the tabernacle. para a parede do fundo do tabernáculo, And there before these hundreds, diante daquelas centenas de pessoas. drawed those church ages, Ela desenhou as eras da igreja, darkening and lightening, escurecendo e clareando, just exactly the way I had it drawn on the board. exatamente como eu havia desenhado no quadro. Mysteriously. Misteriosamente. When I was growing up, I used to hear all kinds of testimonies Quando eu estava crescendo, eu costumava ouvir todos os tipos de testemunhos. from mom and dad about the experiences they had with Brother Branham. Da mamãe e do papai sobre as experiências que eles tiveram com o irmão Branham. One that kind of stuck out to me was when that light appeared on the back wall of the tabernacle. Uma coisa que me marcou foi quando aquela luz apareceu na parede de fundo do tabernáculo. My grandpa, Brother Wheeler, was a deacon for Brother Branham at the time, and O meu avô Wheeler era diácono do irmão Branham na época. Brother Evans, my other grandpa, used to drive up from Georgia O irmão Evans, o meu outro avô, costumava vir de carro da Geórgia to attend the services every time Brother Branham was there. para assistir aos cultos toda vez que o irmão Branham estava lá. They both used to say the same thing. Ambos costumavam dizer a mesma coisa. Wherever Brother Branham went, there was always something supernatural going on. Onde quer que o irmão Branham fosse, sempre havia algo sobrenatural acontecendo. And both of them were there with their families when that light appeared on the back wall. E os dois estavam lá com suas famílias quando aquela luz apareceu na parede do fundo. My mom remembered that day very well. A minha mãe se lembrava daquele dia muito bem. They always used to sit in one of those back rows back there, and Eles sempre sentavam-se numa daquelas fileiras lá de trás. she had a really good view of when that light came. E ela teve uma visualização muito boa de quando aquela luz chegou.
And she was only 12 years old, I think, when it happened, but she said she'd never forget it. Ela tinha apenas 12 anos de idade, eu acho, quando aquilo aconteceu, mas ela disse que nunca se esquecia. And the way she and my Aunt Jacqueline described it was that it almost looked like a flashlight shining against the wall. Do jeito que ela e a minha tia Jaqueline descreveram, meio que parecia uma lanterna brilhando na parede. But they both remember right when it appeared, there was such a strong presence of the Holy Spirit there. Mas ambas se lembravam exatamente que quando ela apareceu, houve uma presença tão forte do Espírito Santo lá, That even the little children recognized it. que até mesmo as criancinhas reconheceram aquilo. And it was like a living being right there in back of them. E era como um ser vivo bem lá atrás deles. They had no idea what it was, but they just knew it was something very, very special. Eles não tinham ideia do que aquilo era, mas sabiam que era algo muito, muito especial. It was just then that Brother Branham told the people that they could turn around and look at it. Foi em seguida que o irmão Branham disse às pessoas que elas poderiam virar-se e olharem para aquilo. And Mom said that people just started rejoicing. E a mamãe disse que as pessoas começaram a se regozijar. They really felt the presence of the Lord. And Elas realmente sentiram a presença do Senhor. Brother Branham said, "Don't be afraid of that. E o irmão Branham disse, não tenham medo disso. It's just a reflection of the light that's up here at the platform." É apenas um reflexo da luz que está aqui na plataforma. And as he was speaking, she just watched it E enquanto ele estava falando, ela simplesmente observou aquilo entrar come in and then fade out and then come in and then fade out again. e em seguida desaparecer, e em seguida entrar e desaparecer de novo, Drawing each one of those moon phases desenhando cada uma daquelas fases da lua, of the church ages. das eras da igreja. She could never find the right words to describe the feeling she had, but Ela nunca conseguiu encontrar as palavras certas para descrever o sentimento que ela she teve. would just say the presence of that being was Mas ela queria que a presença daquele ser just the greatest blessing you could ever be around, you could ever imagine. fosse a maior bênção da qual se poderia estar por perto, da qual se poderia imaginar. And no one knew what to say, no one knew what to do. Everyone was just kind of stunned and E ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia o que fazer, todos ficaram meio que atordoados staring at it and started screaming and crying. And e olhando fixos para aquilo e começaram a gritar e a chorar. she said there was just a presence that was so powerful and so anointed. E ela disse que havia uma presença que era tão poderosa e tão ungida. She said it just almost started getting hazy in the room, like Brother Brown talks about. Ela disse que começou a ficar meio nebuloso no local, como o irmão Branham fala. And after that light cycled through each church age, E depois que aquela luz circulou através de cada era da igreja, it started going up the wall. ela começou a subir pela parede. And she said it was really strange because as it went up E ela disse que foi muito estranho, porque quando ela subia, and it got to the ceiling, it never reflected off the ceiling, but actually went up into the ceiling. e chegava ao teto, ela nunca refletia no teto, mas na verdade ela subia para dentro do teto. Brother Branham just kept preaching on. He saw those things all the time. It wasn't nothing strange to him at all. O irmão Branham simplesmente continuou pregando, ele via essas coisas o tempo todo, não era nada estranho para ele. Grandpa told us that a day or two after it happened, O vovô nos disse que 1 ou 2 dias depois de tudo ter acontecido, he and I think it was Brother Hickerson and I think Brother Mann ele e eu achamos que era o irmão Hickerson, acho que o irmão Mann, went back to the tabernacle just to try to reproduce retornaram ao tabernáculo apenas para tentar any reproduzir kind of a light to shine on the back wall like it did, qualquer tipo de luz para brilhar na parede de fundo, just to prove it was from the Lord. como se fizessem aquilo apenas para provar que era do Senhor. They tried everything, but couldn't reproduce it. Eles tentaram de tudo, mas não conseguiram reproduzir. It was truly just as Brother Branham said it was. Foi verdadeiramente como o irmão Branham disse. It was the pillar of fire who drew those church ages just to vindicate Foi a coluna de fogo que desenhou aquelas eras da igreja apenas para vindicar que what God's prophet said was o true. que o profeta de Deus disse era verdade. I just think it's so neat because we hear all kinds of Bible stories growing up.
Eu acho que isso é tão incrível porque nós ouvimos todos os tipos de histórias da Bíblia em nossa fase de About crescimento. Noah and Moses and Joshua and the Lord Jesus. Sobre Noé, Moisés e Josué e o Senhor Jesus. But as kids, we got to hear so much more than that about what the Lord is doing in our day. Mas como crianças, nós ouvimos muito mais do que isso sobre o que o Senhor está fazendo em nossos dias. Even Brother Branham said there's more miracles done in just one of his services Até mesmo o irmão Brana disse que há mais milagres feitos em apenas um dos cultos dele than all the miracles that's recorded in the Bible that Jesus did in just one service. do que todos os milagres que estão registrados na Bíblia de que Jesus fez em apenas um culto. And it's just so special to hear so many stories like that, and you can just never forget them. E é tão especial ouvir tantas histórias como essa, você nunca consegue esquecê-las. Now look this way, y'all. Agora olhem para este lado todos. Now that's just like it is when it comes on the glory here. Exatamente assim quando vem sobre a glória aqui. Veja, veja. It's the light where you're moving here. Estão vendo? Mas a luz aqui está se movendo aqui. See? Now look, it's just a reflection. Você vê? Apenas um reflexo disso. Just a reflection, that is. See, it's not the light, here's the light hanging right here. Estão vendo? Não é a luz. Aqui está a luz pairando aqui.